Falar de futebol, mas também falar de Covid, né, João Paulo Capelanes? Muito bom dia, infelizmente. Bom dia, Silvânia Alves. Bom dia pro Pedro Campos, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. Vamos começar então com a notícia ruim? Covid-19, né? Não tem como sair um pouco desse tema, porque infelizmente o Santos teve um surto inacreditável, né? São mais de 40 casos de Covid-19, aí envolvendo futebol masculino, futebol feminino e os membros da comissão técnica do clube, além, claro, do técnico Cuca, que tá de pouquinho em pouquinho melhorando o seu quadro. O Cuca, que é de extremo grupo de risco, teve problema recente no coração, já não tem uma idade avançada, mas a informação é que o Cuca tá se recuperando muito bem. A tendência é que nas próximas semanas ele retome as suas atividades normais. E o Santos, que não entra em campo nesse meio de semana, porque já foi eliminado da Copa do Brasil, mas semana que vem tem jogo duríssimo contra a LDU pela Copa Libertadores da América, e o Peixe, eu até conversei com alguns dirigentes, estuda a possibilidade de pedir o adiamento. Silvânia Alves, você que acompanha futebol há anos, qual é a chance da Conmebol topar adiar essa partida do Santos? Diria que quase nenhuma. Eu diria que negativa. Não há a menor possibilidade, é impossível. Acho que, sei lá, se todos os jogadores do Santos, infelizmente, contraíram a Covid-19, a Conmebol, põe os moleques do Sub-12 aí. Eles não querem saber de nada, ainda mais quando se trata de clubes brasileiros. Então o Santos, ele tá se virando como dá e vai certamente perder os seus principais jogadores pro duelo. Não tem o goleiro João Paulo, Lucas Veríssimo, Madson, entre tantos outros jogadores fundamentais para esse time do Santos. Uma pena. O Luan, zagueiro do Palmeiras, também foi diagnosticado ontem com Covid. Exatamente. E o Luan tá fora do jogo de hoje, né? O Luan vai ficar... um desfalque também. Mas impressionante o Palmeiras, né? O Palmeiras joga sem o Everton, o goleiro tá com a seleção brasileira. O Gabriel Menino, a mesma coisa. O Gustavo Gomes, seleção paraguaia. Matias Vinha, seleção uruguaia. E o Luan, que seria titular, agora teve a Covid e tá fora das próximas 2 semanas do Palmeiras. Felipe Melo, que todo mundo sabe. O Wesley também, 4 meses paralisados. Pois é, Luiz Adriano. E aí? Sobrou alguém? Até que sobrou. Por isso que o Palmeiras tem um bom elenco, né? E agora vai ter que se virar num jogo duro contra a equipe do Ceará. Vou até aproveitar para passar aqui a tabela de jogos e não percam o horário, hein? Um horário alternativo. Pedro Campos tanto gosta à tarde assistir um futebolzinho, tomar uma cervejinha, né, Pedrão? Tranquilo, fora do expediente. Palmeiras e Ceará vão entrar em campo às 4h30 da tarde de hoje. Ainda teremos 7 da noite Cuiabá e Grêmio e às 9h30 Internacional e América Mineiro. E teremos São Paulo e Flamengo do mito Rogério Ceni comandando o Mengão. Rapidinho, vai dar certo o Rogério Ceni no Flamengo? Olha, ele tem um bom elenco. Se não der, né, vai ser cobrado por isso, certamente, porque agora não tem essa desculpa. O Flamengo tem um elenco que é desejado aí por diversos clubes do Brasil. O Rogério Ceni, se não der certo no Flamengo, essa desculpa da falta de jogadores não vai poder alegar. O torcedor São Paulino aí tá dividido, né? Tem uns que vai ser importante para a carreira dele, um dia ele volta lá pro São Paulo lá na frente. E outros, claro, tem aqui, ó, a dor disso aqui, ó. Dor de cotovelo. Você sabe que teve uma situação muito curiosa, porque a gente tem entrevistado, o Palmeiras é o único que não vive lá uma efervescência política, porque o Santos tem eleição no final do ano, o Corinthians também, e o São Paulo a mesma coisa. E aí os 2 candidatos do São Paulo, eles não cravaram, mas eles trouxeram a possibilidade de um convite ao Rogério Ceni, que na palavra da bola foi sacaneado quando estava comandando o São Paulo, né? Não deram a estrutura necessária, venderam vários atletas, o Rogério Ceni não teve aquele tempo hábil para mostrar o seu trabalho como ele teve no Fortaleza, e é o maior técnico da história do Leão do Pici, sem dúvida alguma, não só pelos títulos, mas o acesso depois de muitos anos da Série B para a Série A. E agora o Rogério Ceni fechando um contrato longo com o Flamengo, vai até o fim de 2021, essa chance que na próxima temporada, com o Leco saindo finalmente do São Paulo, vai abrir a possibilidade para que o Rogério Ceni volte ao Morumbi e continue o trabalho que foi paralisado há 2 anos. Então isso não vai acontecer. Não vai acontecer. O Rogério Ceni deve mesmo ficar no Flamengo. E, Silvânia, é importante a gente colocar que o Mengão ele tem 3 frentes. O Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a disputa da Copa do Brasil. Quer dizer, o Flamengo é o atual campeão da América, atual campeão
do Campeonato Brasileiro. Por que não beliscar um título, ainda mais com o Rogério Ceni, que tem uma projeção muito grande para fora do país. Nós não temos um brasileiro fazendo sucesso na Europa ou comandando um grande clube europeu. Rogério Ceni, que já tem uma certa influência, por que não daqui uns anos beliscar uma equipe europeia e a seleção brasileira? Ele acabou de chegar no Flamengo, você já tá dando um passo à frente. É verdade, eu tô dando 4 passos à frente, né? Pouco ansioso, não? Pouco ansioso. Eu acho que o grande desafio do Rogério Ceni vai ser administrar esses grandes jogadores, o ego dele. Isso. Né? Isso é complicado. Massagear. Eu vou dar um rápido palpite aqui. Eu acho que o Rogério Ceni, ele está entre os melhores treinadores atuais do futebol brasileiro e eu não vejo por que não dá certo no Flamengo. Não vejo por quê. Se ele conseguiu fazer um trabalho espetacular no Fortaleza, fazer o time jogar de maneira ofensiva, por que não com esse elenco que o Pedro Campos falou que é o Real Madrid das Américas fazer jogar, hein? Não, calma, Milton Neves. É o seguinte, eu acho que tem muito... Tem muito jogador lá no Flamengo também que vai ter que, né, colaborar. É nome aos bois. Né? Administrar esse povo não é fácil. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos aqui ilustrar para o ouvinte Bandeirantes? O Gabigol. O Gabigol tá no banco de reservas, o Pedro é o titular e o Pedro faz por onde, não só para ser titular, mas também para defender a seleção brasileira. E o Júnior, que é um ídolo do Flamengo, ontem estava vendo na internet, falou que o Rogério Ceni é maior do que muitos nomes lá do Flamengo. Então, quer dizer, a gente já percebe aí umas espetadas no bastidor. Vamos aguardar para ver aí como é que vai ser essa passagem do Rogério Ceni pelo Flamengo, mas hoje, claro, a Rádio Bandeirantes vai trazer esse encontro histórico, né? Porque o Rogério é um ídolo, né, para o torcedor são paulino dessa geração e de outras gerações. Você viu o aeroporto ontem? Você então, viu? Então. Pesado, né? Para quem não acompanhou o aeroporto ontem, os torcedores do São Paulo foram até o embarque da delegação para dar, polícia, né? Exatamente, escoltados pela polícia para dar aquele apoio, para dar aquela moral. Fernando Diniz há 3 semanas, todo mundo pedindo a cabeça dele, né? 3 semanas depois, o Fernando Diniz agora é o rei, aquela coisa toda. E outra coisa, só para finalizar, porque isso é muito importante. O Rogério Ceni foi eliminado pelo São Paulo nas oitavas de final, comandando o Fortaleza. Naquela loucura dos pênaltis, lembra? 10-10, nas penalidades foram 20 cobranças e aí o São Paulo venceu por 10-9. E agora tem a chance de eliminar o São Paulo nessa fase de quartas de final. Que coisa, hein? E o primeiro jogo, repito, no Maracanã, na outra semana, no Morumbi, palco que o Rogério Ceni foi mais feliz na carreira dele, comandando o São Paulo dentro e fora de campo também. Hoje tem vários amistosos internacionais também na Europa, destaque aí para a Itália e Estônia, né? Itália é sempre gostoso de ver, assistir. Holanda e Espanha, hein, Sil? Holanda e Espanha. Que jogo. Esse é um jogo bom, hein? E Portugal enfrenta Andorra, Bélgica e Suíça também é um joguinho bom. Jogo bom. França e Finlândia, outro jogo diferente, divertido aí para assistir. Mas a pergunta que não quer calar, Sil, Bélgica e Suíça, qual chocolate é melhor, hein? Boa lembrança. Eu vou do suíço. Duro, hein? Páreo duro. Eu vou do suíço. Eu nunca comi um chocolate belga também, eu vou no suíço. Os dois são caros, A única certeza é que os dois são caros. Valeu, Capelanes. Abraço, Pedro. Abraço, Sil.